Gladiador, né? Não, era Espartacus, né? Espartacus. Essa aí a gente pronunciava certo, não sei porquê. Acho que o Gaspar pronunciava tanto no alto-falante, fazendo a propaganda. Ele falava do Spartacus. Falava Espartacus, então a Pois gente é, pronunciava Espartacus, você né? vai ter que falar do Gaspar, Pois é. das músicas. O que acontecia no cinema? O Gaspar chegava sempre meia hora antes. E ele ficava anunciando os filmes da semana, os filmes Mas do explica mês. quem é Gaspar. Gaspar, pois é, ele era sobrinho do Theo, que era o cinegrafista. O Theo era o cinegrafista, ele ajudava o Theo a passar os filmes. E ele fazia essas propagandas no alto-falante. O Gaspar era filho do Zico, que chamava Zico do Botequim, que era dono do bar Pinguim, o Zico. Que é um bar famoso histórico na esquina ali. Onde é hoje a farmácia... Como é que chama aquela farmácia ali? Hoje é uma farmácia. Tem uma farmácia na esquina da minha casa ali. Esquina da rua Aida? Da rua Professor Aida Coelho Duarte Pratos, que é minha mãe, na esquina ali com a Praça São Sebastião. Perto do Afonso Pena ali. Né? Ali onde é a farmácia ali era o bar Pinguim. O Zico, ele ia ao cinema todo dia. Todos os dias. E lá as fileiras eram marcadas. Tinha uma fileira do lado direito, uma fileira maior no meio e a outra do lado esquerdo, que acho que era seis cadeiras, né, poltronas. Não era poltrona, que era de tudo madeira. 6 assim do lado esquerdo, 6 do lado direito, e as do meio eu não sei, devia ter umas 12, assim. E ele, do lado direito, a sexta carteira, contava a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Era de quem? Do Zico. Do Zico do Botequim. O pai do Gaspar, que era irmão do Theo, do cinegrafista. O Zico, se sentasse alguém naquela cadeira, ele tirava. Podia ser quem for, ele chegava e falava, essa cadeira aqui é minha. A cadeira era dele, assim, ele só sentava lá. E tinha uma coisa engraçada, quando eu já estava mais velho, assim, 14, 15 anos, que a gente começou as primeiras namoradas, o que a gente acontecia? Elas namoravam escondido. Elas marcavam a cadeira, na hora que apagava a luz, a gente ia e sentava. Olha pra você ver, é claro que todo mundo via, mas a gente achava que estava fazendo algo escondido, né? E ali a gente sentava ali. Mas tinha esse negócio. Eu me lembro uma vez que nunca chegaram a namorar, mas foi a única vez que sentou o Zé Oscar com a Fátima, que era da nossa turma, no cinema. O Naná passou e viu, saiu, chamou o Júlio passou, olhou, o Júlio saiu, chamou o Ladinho passou. Fátima é irmã deles. Irmã deles. Ladinho passou, saiu, o Naná passou. Fátima, papai tá te chamando. Era desse jeito. Naquela época era uma coisa engraçada. Eu namorei com sua irmã, a Lenia, marcava a cadeira, a gente sentava lá, em maldada não ficava. Falava que era namorado, que namorado, né? E a nossa turma, a gente tinha um ciúme danado. Eram as meninas e a gente, os rapazes. Nossa senhora, era um ciúme. Chegasse rapaz de fora, fosse namorar uma delas, a gente não aceitava não, certo? E aí, o cinema era desse jeito. E o Gaspar era bom demais, porque ele anunciava os filmes. E eu sei que teve um filme com a Brigitte Bardot, francesa, né? E Deus criou a mulher. O filme acho que nunca passou aqui. Mas ele desde maio para setembro, não percam, e Deus criou a mulher, com Brigitte Bardot. De maio a setembro, ele foi todo dia anunciava o filme. Só que o filme nunca passou. O filme nunca veio. Acho que o São Paulo Mundo não tinha contato com filmes franceses. Era outra. Era uma raridade passar um filme francês. Outra distribuidora. Era outra distribuidora. Era uma raridade. Chegou a passar uns 2 filmes franceses aqui naquela época, mas era difícil. Italiano. Eu fui assistir filmes italianos, a não ser os faroeste italianos, depois começou, já estava no final do Cine Serrano, aí passava faroeste italiano. Mas isso já está na década de 70, já estava no final já estava acabando o cinema. Ô Luiz, mas mostra aqui para o nosso público como é que era, principalmente um sábado, que acho que enchia mais, né? Sábado. A praça ali da Afonso Pena, a rua Bento Ferreira. Chamada FUT. Do Bar Esparta até para cima do cinema, assim, até no portão do cinema, que era a saída,
ficavam as mulheres andando de um lado para essa subir. Andando na calçada da praça. Na calçada não, na rua mesmo. A rua não tinha movimento de carro, nada? Não, tinha movimento de carro, não. Quando vinha um carro, até depois de uma época já chegaram a botar trânsito impedido. Aí o cara subia da Governador Valadares, era obrigado a descer. Mas quase não tinha carro. Você falou uma rua que ninguém sabe. Governador Valadares é Bento Ferreira hoje. É a Bento Ferreira hoje, mas na época era Governador Valadares. Então as moças ficavam ali, de 3, 4, às vezes 2 só, andava para lá, andava para cá. Aí ali saiu até casamento. Um dos casamentos que iniciou ali, até posso falar, isso não tem... Foi a Marli, minha prima, com o Pedro Londe. O Pedro, estudando no Rio de Janeiro, veio, estava em pé lá, a Marli descendo, fazendo fute com as colegas dela, começaram a flertar, acabou namorando, acabou casando. E ali deu muito casamento, eu estou lembrado deles, mas teve vários, certo? E elas ficavam ali, antes do cinema, depois. Luiz, quais eram os dias que tinha esse... Tinha era sábado e domingo. Esse vai e vem era sábado e domingo. Tinha o nome? Fute. Era fute? Tem uma pronúncia, essa. Eles falavam era o fute? Como lá na Afonso Pena, lá era da Praça 7 até a Rua da Bahia. Lá existia. Eu lembro, ali tinha o Londres Lanches, pertinho da Praça 7, a juventude ficava ali, né, a gente ficava encostado no carro. Uma vez eu fui passear lá, eu não morava lá, eu morava aqui. Fui passear, fiquei na casa do Luiz, mas do Julim, em Belo Horizonte. Ô Luiz, mas aí você já está levando o nosso público para um local. Lá para o Belo Horizonte. Pois aí vamos ficar em São Gotardo mesmo. Tinha o fute, o Bar Esparta era um movimento. O Bar Esparta, vamos deixar bem claro para o nosso público, que hoje é a loja da Maria. Não sei de quem que é. Ali na esquina logo que a Bento Ferreira. É para baixo da loja do Negrinho, né? Para baixo da loja do Negrinho. Na esquina. Que é uma referência. Era do Totó Bernardo na época, e ficava lotado. E em cima o clube. Em cima o clube. Quer dizer que conjugava o bar, o clube e o cinema. E o cinema. A gente saía do cinema e ia direto do clube pro Bar Esparta. Ô Luiz, você está desprezando o bar do Mauro embaixo. Não, o bar do Mauro era... Que nem era do Mauro ainda. Não, era do Mauro. Nessa época já era do Mauro. Mas ali era bar de sinuca. Tinha 4 sinucas grandes e o bar do Mauro ali. E tinha, antes do Mauro, até teve no fundo, tinha o restaurante do Juquinha do Sota. Trabalhava no Correio. Eu adorava o sanduíche, pão de sal com linguiça. Eu adorava o sanduíche do Juquinha do Sota. Agora, o Bar Esparta e a sociedade, as moças, quando o clube às vezes não estava querendo ficar no clube, descia para o Bar Esparta e ali ficava ali tomando alguma coisa, alguma bebida. Naquela época era comum os ovos. Eu, com 14, 15 anos, a gente não bebia ainda. Mas eu vi os rapazes, por exemplo, o Vicentinho, o Oscar, eles bebiam muito Cuba Libre. Era bebida. Luiz, eu tenho a minha tarefa aqui, de certa forma, é não deixar você esparramar demais para outros assuntos, porque isso aí serão outras conversas. Eu queria que você terminasse com o cinema mesmo. Então, você falou de todos esses filmes, você tem uma coleção muito grande, né, Luiz, de filmes e de quadrinhos. Eu tenho mais ou menos em torno de 2.000 títulos. 2.000 títulos. Pode ser mais ou pode ser menos um pouco. Certo, mas aí eu pedi para você falar um pouco lá do local, do cinema. Por exemplo, dentro do cinema, cheio, acontecia às vezes alguma avacalhação? Acontecia. Tinha gente para vigiar. Naquela época era fitas, era filmes, vinha em fita, uns rolos de filme desse tamanho. Quem pegava os rolos de filme na rodoviária era um mudo. O mudo era um cara que tinha mudo e carregava mala, carregador de mala. E uma época teve um engraxate também no Bar Esparta. Esse mudo, ele pegava os filmes, ele era o responsável por pegar os filmes e colocar no ônibus também, para o Plano Mundo. Ele colocava os filmes no ônibus e pegava. E os filmes, às vezes, colocava lá o Gaspar, o Theo, e botava o filme para rodar, e o filme, às vezes vinha filme velho, às vezes vinha, e às vezes acontecia, podia ser novo, pá, arrebentava. Aí as luzes acendiam,
e a fita tinha que ser colada. Eles já tinham uma prática danada, mas demorava 5, 10 minutos. Ah, aquilo era uma vaia, era uma bagunça. A gente estava namorando, saía, pulava correndo das cadeiras. Certo? Era engraçado, né? Saía correndo e ia sentar em outro lugar. Agora, quando estava cheio demais, a gente sentava no chão, na frente lá. E ela ficava marcando as cadeiras, as namoradas. E eu até tinha aqui na época, até parente meu, o Sansão, foi conhecidíssimo na cidade, né? Chamava o William, era filho do Abel, era o primeiro do meu pai. O William era... Todo mundo tinha medo, eu mexia com ele, Sansão, picolé de limão, ele era grandão para os meninos. Né? Era forte. E o Sansão entrava no cinema, não pagava o cinema, né? Ele entrava, depois o jogador não deixava passar. Ele tinha passo livre, né? Ele tinha passo livre. E você vai atrás, cinema de mundo, ruim, rebenta a fita. Ele entrava de graça e reclamava, né? Não podia estourar a fita que ele falava e reclamava. Ah, não vou voltar nesse cinema mais não, mas no outro dia estava lá. E assim, às vezes estourava uma fita lá, aquele trabalho demorava 5, 10 minutos para arrumar a fita. E a gente lá tinha que mudar de lugar, os namorados lá na frente, lá dos rapazinhos de 14, 15 anos. O projetor ficava no segundo pavimento. Segundo pavimento, onde chamava de galeria. Galeria. Certo? A galeria... E aí tinha 2 buracos assim e eles projetavam... tinha mais, tinha uns 4, 5 buracos. Aí contando, na época a censura era muito rígida. E nós tínhamos 13 anos na época e veio o filme Juventude Transviada. É isso que você falou. Que era Rebelde Sem Causa nos Estados Unidos. E eu traduzi para Juventude Transviada. Não tinha nada de Juventude Transviada. E o filme não tinha nada para ser censurado, mas censura 14 anos. E eu, mais o Antônio Eustáquio, filho do Theo, hoje todo mundo fala Taquinho do Theo, eu, o Antônio Eustáquio, doidinho para assistir o filme. E conversando com o Gaspar falou assim, não, vocês chegam às 6h30, a hora que eu... 6h30, 7 horas que eu começava, aí quando for falar lá nos anúncios, botar as músicas, você sobe comigo. Nós subimos e falar para a cabine com ele. Chegou na hora que começou a passar, apagou as luzes e tocou o prefixo, tinha um prefixo que tocava todo dia antes. Aí quando o Theo chegou, eu falei, o que esses meninos estão fazendo aqui? Gaspar, nós vamos assistir um filme, eu já assisti um filme não tem nada, pode deixar eles aí. E o Theo era pai do Taquinho. Ele falou assim, isso não tá certo não. O Gaspar, não, deixa eles aí. E eu lembro, por coincidência, nesse dia, estava passando trailer de um filme francês. Mas era um trailer só, o filme não veio passar aqui. Mas no trailer aparece a mulher andando nua, assim, no quarto, só por trás, né? Mas estava nua. E ó, começou a cena, o Theo, vira pra lá. Nós dois viramos para a parede. Mas passava lá e passava na parede. E eu estava aqui olhando, sabe? Vendo a mulher andar nua. Foi rapidinho, foi uma questão de segundo. Mas, e aí, bom, o filme. Nós assistimos o filme, Juventude Transviada. Chegando lá fora, contando para todo mundo ficou na maior inveja. Nós vimos o filme com James Dean, né? Juventude Transviada. E na época, Rebelde Sem Causa. O filme não tinha nada para ser... Mas você vê o tanto que era a censura. Era censura livre, censura 10 anos, censura 14 anos, censura 18 anos. Quem tinha 9 anos não assistia filme de censura 10 anos, não. Não entrava. É mesmo? A censura era rígida. Mas essa censura de 10 anos passava só de dia, à noite não, né? Passava à noite. Passava. E os filmes tinham uma coisa naquela área, não repetia, a não ser como o Spartacus. Não só Spartacus, como Ben-Hur, foi outro, mas não trouxe também, tem lá em casa também. Eu tirei lá, procurei na última hora para sair, para arrumar a mala, para vir. O Ben-Hur talvez foi o filme que mais passou aqui, assim, seguido. Eu acredito que ficou quase, acho que uma semana. Uma semana. E eu vou te falar, lotado todos os dias. Spartacus ficou 4 dias, esse Assim Caminha a Humanidade. Teve fila demais também, passou, repetiu na segunda-feira, parece. E outro, que ficou acho 4 dias passando também, foi um Faroeste. E o Vento Levou. Eu tenho lá, são 2 fitas, o filme é grande, 4 horas de duração. Esse filme também, a fila dos 2 lados, certo?
E foi todos os dias com fila grande. E Luiz, e quando enchia lá o auditório lá, o pessoal ficava de fora e não entrava? Não, o primeiro filme, Ben-Hur, nós ficamos sentados no chão, certo? Ficou eu, a Elma do Chico Zindim, a Fátima do Totão Bernardo, nós três, e tinha a Tuxinha da Zizita, nós sentamos 4 no chão, onde acabavam as carteiras, nós 4 assistimos. Nós entramos, em pé, depois da fileira da esquerda, tinha um corredor para o pessoal sair. O corredor ficou cheio de gente em pé, o corredor todinho. Em pé, para não atrapalhar, porque no corredor do meio atrapalhava, né? Mas no corredor da esquerda, ele ficou todinho de gente em pé assistindo. Certamente muitos ficaram de fora, tanto que passou várias vezes, né? E eu lembro que foi eu, a Elma, a Fátima e a Tuxinha, nós sentados no chão, certo? Assistindo o filme. Ô Luiz, o nosso tempo aqui acabou, porque a nossa programação é de 1 hora, já passou. Mas você não mostrou o tal filme que você trouxe aí na caixinha? Você não ia mostrar? Posso falar? Esse é especial, né? Esse filme aqui virou cult. O que é cult? É um filme que ficou famosíssimo. Tem gente, o Luiz Sérgio mesmo fala que é o filme que ele mais assistiu. A Josete Maneiros, que é o filme que ele mais assistiu. Isso aqui foi um presente do amigo. Eu tenho 4 cópias desse filme em casa. Casablanca? Casablanca. Eu tenho 4 cópias desse filme em casa. Isso aqui, ó, veio na lata, tudo, ó, pra você ver, o filme. Nossa, né? Uma embalagem muito tem chique. toda a história do filme. Isso foi um aluno. Casablanca. Foi um aluno que... Aí vem... Tem aqui a história do filme, ó, toda. Tem com fotos, tudo, certo? Aqui são as fotos. E aqui é só, aqui ó. Aqui a atriz aqui, como é que é o nome dela? Ingrid Bergman. Ingrid Bergman. Famosa, né? Bogart. Famosa. Famosíssima, linda demais. E esse filme ficou, assim, marcante. É um filme simples, uma história simples. Um triângulo amoroso na época da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Na época da Segunda Guerra Mundial. O filme tem certos detalhes que conta aqui. O Humphrey Bogart era mais baixo que a Ingrid Bergman, da atriz. Eles fizeram um sapato especial para ele, de salto, para ele ficar da altura dela. Você vai ficar mais alto que ela um pouquinho, acho que 1 centímetro. Mas tiveram que fazer. Tem muitas curiosidades. Quem foi convidado para fazer o filme a primeira vez foi uma atriz famosa da época e ela não quis fazer, achou que a história era muito boba, recusou o filme. A Lana Turner, na época era uma senhora atriz, assim, na época famosíssima. E a Ingrid fez o filme. O Humphrey Bogart, teve outro ator também que foi convidado para fazer na época, o Gary Grant, que era famoso também, não quis fazer o filme. Os dois fizeram e o filme virou o maior clássico da história. Hoje é considerado o filme mais assistido no mundo todo. Casablanca. Casablanca. Luiz, então você fechou com chave de ouro. Agora eu vou te dar um tempinho para você encerrar essa nossa conversa. Espero que nós façamos outras. Edson, eu fico... eu agradeço demais pelo convite. Eu acho até que eu não tenho essa capacidade para estar aqui. Tem outras pessoas com muito mais capacidade para que isso. Eu acho que o Luiz Sérgio é uma pessoa ideal, porque conhece muito também. Mas eu amo o cinema. Eu aprendi a amar o cinema e eu sou grato, mas eu sou para Edmundo Soares, porque eu aprendi a amar esses faroestes, o western, essa coisa toda, por ali. E eu amo demais faroeste, talvez porque eu fui criado da roça, mexendo com cavalo, via aqueles cavalos correndo ali, então talvez isso, né, meu amor pelos western. Mas não é só o western, os filmes clássicos também eu tenho, pelo menos os mais conhecidos eu tenho. Hoje eu tenho lá E Deus Criou a Mulher, com Brigitte Bardot. Eu tenho 2 filmes com ela, 3. Tenho
A Bela da Tarde, com a Catherine Deneuve, que é um filme famosíssimo, tem até uma música que eles fizeram aqui, A Bela da Tarde, né, sobre o filme. Eu amo cinema. Para mim, eu te agradeço muito por ter essa oportunidade de falar sobre cinema. Luiz, olha, muito obrigado pela sua participação. Espero que todos tenham gostado como eu gostei. O Luiz realmente tem um conhecimento histórico fantástico aqui da nossa cidade e ele ainda tem muita coisa para falar. Espero que ele volte e traga mais. Ele, como ele falou, ele tem muitos títulos, né? Em casa ele trouxe alguns, que ele veio de Lusiânia para São Gotardo. Ele é filho daqui, já esteve na SGTV também, estivemos conversando lá. Espero que tenham gostado. Agora vocês compartilhem aí com os nossos conterrâneos e dê um like, esparrame, faça seus comentários. Aqui mando eu, agradeço muito a Luiz Fernando Prado. Obrigado.